Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que estejam todos aí com a saúde do corpo e com a paz do espírito. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão muito interessante que eu ouvi de uma ativista vegana da Finlândia durante uma palestra que ela deu em uma cúpula internacional de veganismo que eu participei em outubro. Eu achei a ideia, a proposta dela, a visão dela de dieta tão interessante que eu estou chamando de dieta da frequência. E na segunda parte do programa, como vocês adoram e me cobram receitinhas, eu vou dividir com vocês uma de salsicha de feijão branco. É nutritiva, fácil de fazer e super barata. Já virou minha queridinha aqui, faço sempre e tenho sempre no meu congelador. Então fica comigo até o final. Eu participei de um fórum internacional organizado por um ativista vegano chamado Dr. Will Tuttle, que é um cara muito interessante. Ele está aí na faixa dos 70 anos e é ativista vegano há 40. Ele tem doutorado em educação pela Universidade de Berkeley, que é uma universidade muito importante dos Estados Unidos, e ele organizou esse fórum para discutir justamente esse horror que está acontecendo no mundo, né, de cerceamento das liberdades, de imposição para que as pessoas tomem drogas experimentais, e também para discutir o caminho do veganismo quando a gente vê veganos indo na contramão da filosofia, né, que é uma filosofia que propõe a liberdade para todos os seres e uma filosofia também que prega, que acredita que a nossa imunidade e a nossa saúde vem da nossa alimentação e não de indústrias comprometidas com outros propósitos. The pharmaceutical industry has been, I think, in many ways profiting from our food choices, eating animal foods in many ways, right? I mean, it's not like they're the friend of vegans, the pharmaceutical industry. And so why is it that we, as a movement, have not been leading the charge for health freedom for humans? Então, basicamente, era isso que se discutia nesse fórum e reuniu palestrantes do mundo todo. Tinha todos veganos, né? Tinha psicóloga da Austrália, tinha médicos dos Estados Unidos, tinha um casal de veganos da Inglaterra, engenheiros que estão pesquisando o que acontece por trás dos muros das indústrias farmacêuticas. Eles pesquisam isso há décadas e acabou virando um livro. Então, os palestrantes eram muito interessantes. E uma dessas palestrantes foi uma ativista vegana chamada Rena Maria. Ela é da Finlândia, mora na Espanha e ela foi muito corajosa na apresentação dela, a posição dela contra tudo isso que está acontecendo, assim como todos foram muito corajosos em suas falas, né? Porque o momento é de censura. E uma das coisas que ela disse foi, ao final da palestra dela, o Dr. Will Tuttle perguntou como era de fato a dieta dela, o que ela fazia a mais além de não comer os produtos de origem animal que beneficiavam a saúde dela. E ela falou o seguinte, gente, eu até peguei aqui anotadinho para não errar nada. Ela disse o seguinte: eu procuro ter em meu prato as cores do arco-íris. Bom, quem nunca ouviu um nutricionista falando isso pra gente, né? Que a gente tem que ter pelo menos aí 5 cores no prato para que ele esteja bem balanceado, para que ele esteja bem nutritivo. E ela fala em cores do arco-íris, então ela está propondo 7 cores aí no prato, como esse aí que tem o roxo do repolho. Então aí fica a ideia da gente prestar bem atenção no colorido do nosso prato. E aí ela continua: não faço uso de comidas processadas, procuro ter o alimento o mais puro possível. É importante ter a alimentação o mais original possível. A gente tem que prestar atenção o quanto a gente pode abrir mão desse industrializado, né, desse processado e manter a comida o mais original possível. Dieta é tudo que você coloca pra dentro, tudo que entra em você. Ok, né? Até aí parece óbvio.
Dieta é tudo que entra em você. Mas não é disso só que ela está falando não, gente. Aí vem o interessante. Ela está falando do seguinte: a música que você ouve, o livro que você lê, os filmes que você assiste. Dieta é tudo que entra por aqui e por aqui. E que interfere diretamente no nosso estômago, no nosso intestino, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e na nossa saúde espiritual. Por isso, não assisto nada ruim. Filmes, séries do Netflix, noticiário, nada violento. Protejo muito as minhas emoções. Mantenho a frequência. Não deixo entrar na minha frequência nada que tenha vindo de uma mente doente. Não deixe entrar na minha frequência nada que tenha vindo de uma mente doente. É exatamente isso. Meu Deus, tem pessoas, que eu conheço muitas, que só almoçam vendo o noticiário. Como você pode proteger o seu corpo, né? Vendo aquele monte de tragédia, as notícias hoje, meu Deus, tem noticiário aí que ao desligar, se você fizer um teste de Covid, vai dar positivo, porque eles têm gosto pela tragédia, porque eles estão muito longe do juramento que fizeram, que eu fiz também, que eu sou jornalista, né? Estão muito longe, passando à margem do juramento que nós fizemos pela verdade. E aí a gente vai assistindo isso, consumindo isso com os olhos e com o ouvido, enquanto a gente coloca o nosso alimento dentro da gente. Não vai dar um bom resultado. Claro que não, né? Tem pessoas que no final de semana, quando tem mais tempo para comer com calma, coloca uma música alta, aquele agito todo, aquela confusão, muitas vezes sem prestar atenção no tipo de letra que está ouvindo, que está consumindo, e aí depois, é claro, vai ter problema de estômago e não sabe por quê. Então tá tudo isso ligado e a ideia dela é muito interessante. Outro ponto importante é a autenticidade. A autenticidade, segundo ela, está ligada à dieta. Como expressamos positivamente nossas emoções, porque tudo que deixamos de falar, tudo que não honramos, se transforma em um bloco energético dentro de nós, que vira doença. O quanto de sim a gente fala quando queria dizer não, não é? Só para agradar terceiros, e a gente vai adoecendo. O quanto a gente aceita a doença do outro, mesmo vendo que aquilo não está certo. Gente, o certo é certo mesmo que ninguém faça, o errado é errado mesmo que esteja todo mundo fazendo. E a gente vai deixando de fazer essas conexões. Aliás, o Dr. Will Tuttle, ele disse em vários momentos, a verdadeira inteligência não é aquela que acumula títulos e diplomas. A verdadeira inteligência é aquela que tem a capacidade de fazer conexões. O quanto não somos honestos com as nossas emoções vai ditar em qual frequência nós vivemos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Não estou dizendo que eu faço tudo, não. É muito difícil, mas a gente precisa ser vigilante. A gente precisa começar a falar, olha, desculpa, mas isso aqui eu não quero isso. Desculpa, eu não vou sentar na mesa com você hoje porque eu não quero ouvir esse noticiário. Às vezes é difícil a gente achar o silêncio da gente, mas ele é tão importante, gente, é tão importante. A meditação é tão importante. Não pensem que eu faço isso sempre, não. Eu tenho minhas derrapadas, eu estou num momento bem desafiador da minha vida. Não pensem que é tudo uma maravilha, não, porque não é. Não é para ninguém, né? Mas eu não tenho caixinha de remédio, por exemplo. Por mais problemas que eu tenha, graças a Deus, eu bato na cama à noite e durmo, porque eu procuro manter a minha frequência. Minha meditação neste momento não está tão boa quanto ela já foi, mas eu me forço, eu fico lá sentada, de olho fechado, tentando, se não é mais 40 minutos, que seja 20. Ai, Ângela, mas eu não tenho nem silêncio na minha casa para fazer isso. Então procura um silêncio na rua, em algum momento, vai fazer uma caminhada. Ai, Ângela, mas não tem nenhum parque, uma praça, nada perto da minha casa. Procura uma igreja vazia. Procura uma igreja vazia, entra num momento em que esteja vazio, fica lá no seu silêncio, se aquieta, busca o seu silêncio interior, porque ele vai te ajudar. Ai, tá tão difícil, mas você está ajudando o universo a te ajudar? Ou você está indo por atalhos que vão te levar para um buraco? Nossa, eu vejo pessoas que precisam de remédio para dormir, e remédio para acordar, e remédio para sorrir.
Pessoas que só entendem diversão se estiver enchendo a cara. Ah, um vinhozinho é muito agradável, uma cervejinha é muito agradável, mas será que a gente só se diverte à base de álcool? Né? Então, é tudo isso que a gente não percebe, a gente vai fazendo no automático e depois não sabe por que adoeceu. Adoeceu o corpo físico, adoeceu o corpo emocional, as dores vêm, os desafios vêm e a gente, ó, se desestrutura totalmente. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês a ideia da Hannah Maria sobre a dieta dela, que eu estou chamando de dieta da frequência, porque eu acho que neste momento desafiador do planeta, a gente está precisando muito prestar atenção no que entra por aqui, no que entra por aqui e no que entra por aqui. Vamos à receita. Eu escolhi uma receita de salsicha de feijão branco porque foi justamente o que eu comi no dia que eu assisti a palestra dela. E eu vou ensinar vocês a fazer agora. Espero que vocês gostem. Essa salsicha de cachorro-quente rende aí de 8 a 12 porções, dependendo do tamanho que você vai modelar. Você pode fazer tipo cachorro-quente mesmo, com molho, cebola, colocar num pão de cachorro-quente, observando nos ingredientes se não tem produto de origem animal, ou num pão francês, que quase sempre é vegano mesmo. Coloca seu molhinho, milho, batata palha, o que você gostar. Não fica uma salsicha extremamente firme não, tá, gente? Ela quebra um pouquinho, mas fica muito gostosa. No dia dessa palestra da Hannah Maria, eu tinha um chutney de manga delicioso, aí eu passei o chutney de manga no pão, coloquei a salsicha, coloquei pepino fatiado bem fininho, tomate e alface. Gente, que delícia! Então anota aí a receita da salsicha de feijão branco. Você vai precisar de uma xícara de feijão branco deixado de molho por no mínimo 12 horas, meia xícara de farinha de trigo ou outra farinha de sua preferência, como a farinha de arroz ou de grão de bico, por exemplo, ou mesmo a farinha de mandioca, que não tem glúten e é mais barata, 2 colheres de sopa de páprica defumada ou doce, pimenta da Jamaica ou malagueta a gosto, sal a gosto, um fio de azeite, uma pitada de fumaça em pó, um dente de alho e 1 colher de sopa de orégano ou ervas finas. Cozinhe o feijão na panela de pressão por cerca de 15 minutos com o dente de alho. Deixe o feijão no escorredor um pouquinho para ficar bem sequinho e sair todo o líquido. Amasse com um garfo fazendo um purê. Acrescente os temperos em pó e o sal. Prove para ver se precisa de mais tempero, ajuste do seu gosto e vá peneirando a farinha e acrescentando a massa. Misture tudo e pronto, é só modelar as salsichas do tamanho que você preferir. E depois de modelar, se você já for consumir, é só colocar numa frigideira com azeite ou óleo. Se você quiser guardar e congelar, eu sugiro você colocar ela numa dessas tábuas de cortar legumes, leva no congelador assim toda separadinha, ela vai congelar e aí fica mais fácil para você retirar, colocar num recipiente e voltar com ela para o congelador e depois quando você quiser usar é só tirar as unidades, fica bem mais prático. Ser vegano não é complicado, não é caro, então abracem essa ideia, tirem os bichinhos do seu prato, gente, é totalmente possível, me ajudem a divulgar essa ideia, compartilhe esse vídeo. Até o próximo, vivam e deixem viver. Tchau, fiquem com Deus.